Então vamos lá, meus irmãos, no último bloco do nosso quarto dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Irmãos, é apaixonante esse assunto dos profetas, é apaixonante. Então, agora, deixa eu falar um pouco aqui para vocês de algo que é fundamental também, que é a questão dos mapas e das transformações sociais. Porque agora que a gente vai estar falando um pouco dos profetas literários, em que contexto que eles profetizaram? Qual era o pano de fundo econômico e social? Será que eles profetizaram em dias confusos? Por exemplo, quando nós vemos profetas não literários ou não clássicos, como, por exemplo, o próprio Elias e Eliseu, a gente vê que eles estão num contexto. O reino está dividido. Quando nós vemos o contexto de Natã e de Gade, com Davi, ele está num contexto. Cada profeta profetizou num contexto. E é muito interessante que agora a gente vai começar, por exemplo, como eu disse para vocês, naquele mapa, deixa eu mostrar de novo o mapa aqui para vocês. Nesse mapa, olha só, a gente vai pegar esse momento, que é o momento, de fato, esse momento, como eu já mostrei para vocês, né, esse mapa não é meu, eu peguei ele na internet, é dessa fonte, André Daniel henk.com.br, né? Eu achei muito legal. Então eu estou até dando a fonte para vocês sempre fazerem assim. Pegou algo de alguém, deem a fonte. Então, como a gente vai começar a pregar aqui, exatamente a partir do ano 750, 775, qual é o contexto histórico que está acontecendo agora ali nessa região do Oriente Médio? O que está acontecendo? E agora eu quero abrir outros mapas para vocês. Como eu falei para vocês, estudar, irmãos, estudar Introdução ao Antigo Testamento é também fazer uma lição de casa nos mapas. Então, deixa eu pegar aqui para vocês alguns mapas, né? Só para a gente poder pontuar de uma forma muito legal, tá? Olha só. Deixa eu só mudar aqui para vocês. Por que é importante a gente compreender os mapas, os reinos e os impérios, irmãos? Deixa eu dar essa explicação aqui para vocês. Porque esses momentos serão determinantes na economia do país. Serão determinantes na vida social. Por exemplo, irmãos, nos dias de Davi, qual era o dilema que eles sofriam? Qual era o problema que Davi tinha? Num primeiro momento, os filisteus. Depois que Davi se torna rei de Israel, ele consegue conquistar as chaves das 5 cidades dos filisteus. Ao mesmo tempo, ele consegue a graça e consegue viver em paz com os demais reinos ao redor. E de uma forma muito curiosa, o que acontece com isso? Em momentos de paz, o povo prospera. E o povo prosperando, a educação também se eleva, tudo melhora. Então, olha só que interessante, ó. Nos dias de Davi, só uma breve recapitulação. Esse é o mapa de Strong, que você vai pegar naquele My Bible, né? Então, você vai ver que, por exemplo, ó, eu não sei se vocês conseguem ver. Conseguem ver? Tá dando para ver? Tá bem pequenininho, mas dá para ter uma noção aí. Dá para ter uma noção, né? Ó, essa parte aqui, eu vou diminuir só para vocês terem uma noção. Essa parte mais clarinha, aqui ao centro, aqui é o Mar Morto e aqui é o Mar da Galileia e o Rio Jordão. Foi o reino no auge do reinado de Saul. Agora, olha só que interessante. Os territórios conquistados por Davi e até aqui as fronteiras no auge do seu império. Davi conquista tudo isso. Ou seja, olha a expansão do seu reino. Ele conseguiu expandir o seu reino. Ele sai daqui e vem para tudo isso. Olha aqui os filisteus. E a Fenícia, ó Tiro e Sidom ficavam aqui.
Mas Tiro e Sidom se tornaram aliados de Davi, viveram em paz. Davi poderia ter destruído os filisteus, mas Davi não fez isso, porque os filisteus, depois do governo de Davi, Davi passou a dominar e os filisteus então passaram a respeitar Davi. Agora vamos prosseguir os mapas. Agora aqui, ó, Império Assírio. Olha que interessante, irmãos. Guardem bastante. Olha só que interessante. O que estava acontecendo agora, tanto na tribo do norte quanto na tribo do sul? Nos 700 anos, 721 a.C., é aqui quando começa o quê? O Império Assírio e o grande domínio assírio. Olha só que interessante. Tá vendo aqui a Assíria aproximadamente no ano 721 a.C. É essa parte todinha. Aqui está, ó, Jerusalém. Tá vendo bem pequenininho? Tá vendo que aqui, ó, deixa eu ampliar. Aqui é o mar Mediterrâneo, tá bom? Tá bom? Ó, Samaria. Podem ver que algum tempo, mesmo antes da conquista plena, a tribo do norte já estava debaixo do governo da Assíria. Houve um imperador assírio que foi o grande, eu diria, expansor do governo da Assíria, que foi esse daqui, ó. Tiglat-Pileser, se não me falha a memória. Aqui está aqui no outro mapa. Tem algumas... deixa eu trocar aqui para vocês. Mudar a tela. Aqui nesse outro mapa, tem a fotinho dele. Nos livros texto também vai fazer menção dele. Por quê? Porque ele é muito importante para a história mundial. Ele é o grande imperador, tá vendo? Esse daí é um retrato dele do Império Assírio. É o Tiglat-Pileser. E ele foi quem faz essa expansão. E ele já começa, mesmo um pouco antes da conquista do cativeiro assírio, Israel já está debaixo do governo da Síria. Isso é importante vocês saberem. Pastor, por que isso acontece? É bem simples, irmão. Muitas vezes, no Império, no momento da história, acontece muito isso. Aquele rei, ele vai ter que fazer uma escolha de que lado ele vai ficar. É mais ou menos o que nós estamos passando hoje na geopolítica mundial, irmãos. Qual que é o nosso dilema hoje? Qual que está sendo o nosso grande dilema? Opa, não estou conseguindo mudar. Qual que está sendo o nosso grande dilema hoje em dia? O mundo está dividido entre dois blocos, oriental e ocidental. O Brasil vai escolher que lado? Que lado dessa guerra geopolítica a gente vai ficar? No primeiro momento, a gente vai ficar no Ocidente, a gente está no Ocidente. Mas será que a gente vai realmente se manter e os poderosos vão querer se manter do lado do Ocidente? Ou será que o Brasil vai se enveredar para se unir à Rússia e à China? Está entendendo? Muda-se os atores, mas a história é praticamente a mesma. Então, a tribo do norte, ela tinha vezes que ela tinha que fazer uma escolha. Com quem que eu vou ficar? Com o Egito ou com a Síria? E aí fazia aquela questão de com quem eu tenho mais vantagem. É a história da humanidade, é a história dos reis, né? Então, agora só mostrando aqui alguns mapas para vocês. Estão entendendo, irmão? Não sei se eu estou sendo claro, se eu estou sendo confuso. Está dando para compreender ou não? Estou sendo prolixo demais e aqui, olha, o cativeiro assírio, pode ver, ó, esse foi o domínio assírio em 650 antes de Cristo. Ele tem quase que um domínio. Pode ver que esse domínio dele, ele tem uma atuação, né? Olha que interessante, né, irmãos? Ele acaba tendo uma influência muito grande. Pastor, como assim? Lembra de Salomão, irmãos, que as outras nações vinham dar tributos a Salomão?
Em outras palavras, Salomão e Israel estavam dominando sobre as outras nações. É interessante para as outras nações darem tributos, darem recursos, porque você facilita o comércio, você vive momentos econômicos melhores, você paga via tributo, mas você ao mesmo tempo tem comércio livre, não tem guerra. Uma das piores coisas que acontece num período da história mundial é o quê? É o confronto e a guerra, porque todo mundo perde. No momento de paz, todo mundo ganha. Mesmo que você pague o tributo, você não cria animosidade, você cria comércio, aquelas pessoas mais competentes conseguem prosperar. Então, esses mapas, eles vão mostrando um pouco esses... E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Olha como que esse mapa aqui traça uma linha, ó, de 721 até 650. Os profetas literários, eles vão ter uma função poderosa nesse contexto. No contexto em que a Síria está em expansão e logo depois no contexto que a Babilônia vai ter também, olha só, aí onde entra o Império Babilônico. Aí muda-se a chave, tá vendo? Ó? Olha aqui o mapa. Estão vendo o mapa? Todos estão vendo? Meus irmãos? Sim. Sim? Ó, 600 a Domínio 587. babilônico, né? Isso, é o domínio babilônico, ó, o novo Império Babilônico. Sim. Pode ver. Novo Império Babilônico. Então, e aqui é o reino do Egito. Perceba que olha só, e os profetas literários vão atuar nesse contexto. No contexto em que surge o Império Assírio e no contexto que surge o Império Babilônico. É nesse contexto que eles vão continuar profetizando ao povo de Deus. E é nesse contexto, inclusive, que eles vão falar o seguinte: ó povo de Deus, vocês são povo eleito? São. Vocês são sacerdócio real? São. Vocês são nação de Deus, povo de Abraão? São. Mas vocês se esqueceram de Deus. E agora Deus vai permitir com que a Síria puna vocês e a Babilônia puna vocês. E olha que interessante, esses profetas, que são os profetas literários, vão inclusive também ser profetas políticos, porque eles vão profetizar a Babilônia, a Síria, e vão falar uma mensagem dura às demais nações ao redor. Olha como é poderoso o ministério profético, irmãos. Perceba, ó, vou recapitular essa fala. Eles estão profetizando num contexto em que tem um novo império surgindo, e eles estão aqui profetizando ao povo de Deus, ó, vamos voltar a nossa adoração a Deus, não vamos fazer o que as outras nações faziam, os reis de vocês se desviaram, Deus vai trazer castigo, cuidado. Deus começa a levantar os profetas não literários, a escola de profetas, e agora levanta os profetas literários. E agora esses profetas dizem, ó, já que vocês não deram ouvido, vai vir o rei da Síria e vai destruir a gente. Vai pôr vocês sob o cativeiro para que vocês aprendam. Vai vir a Babilônia e vai levar a gente para a Babilônia, porque vocês não estão ouvindo o povo de Deus, os profetas de Deus. E esses povos são povos ímpios, mas vai castigar o povo de Deus, porque vocês foram rebeldes. E vai destruir o templo, vai destruir os palácios, mas vocês vão aprender a lição. É uma mensagem dura, mas também tem uma mensagem de esperança. E aí acontece tudo isso, e aí o povo de Deus vai para o cativeiro babilônico, vai para o cativeiro assírio antes, vai para o cativeiro babilônico, lá Deus levanta os profetas e diz, vocês vão voltar. E agora eles voltam, e agora os profetas também continuam falando, olha, a gente está de volta, e a gente aprendeu, então vamos arrumar a casa para adorar a Deus, e não vamos fazer nunca mais o que a gente fez. Porque Deus quer o nosso melhor sacrifício, Deus quer a nossa melhor oferta, Deus quer a nossa melhor devoção. Podem ver que o profeta Malaquias está profetizando para que povo? Lembra? Vamos voltar lá no mapa? Vamos voltar lá no mapa? Olha, deixa eu ir um pouquinho para frente aqui. Bom, aí passa o cativeiro babilônico. E agora veio... olha agora o Império Medo-Persa. Quem é que profetiza no Império Medo-Persa? Olha lá.
Esdras, Neemias, Esther. Lembra que Esdras escreve 1ª e 2ª Crônicas? Ele acaba escrevendo junto com Neemias o livro de Esther e o próprio livro de Neemias, ou quem sabe foi Mardoqueu que escreve Esther, mas olha só, eles estão profetizando, ó Babilônia, ó Susã, percebe, irmãos, como é maravilhoso. E aí vem, por último, o Império Romano, aí aqui já os dias de Jesus, mas perceba que aqui, ó, nesse Império Medo-Persa, lembra de Tiro? Imperador Tiro? Ciro, melhor dizendo, imperador Ciro, que inclusive foi um eleito por Deus. A Bíblia vai inclusive mencionar que Ciro foi um eleito de Deus para um propósito. Ungido, né? Ungido, exatamente. Agora, olha o tamanho do império. E perceba, irmãos, indiferente do império, os profetas estão fazendo sua função. É nesse momento aqui, ó, tanto do Império Babilônico, que surge Daniel, que aí vem logo depois o regresso com Zorobabel, que vem o retorno com Esdras e Neemias, com o profeta Josué, o sacerdote Josué, eles voltam para Jerusalém. Ou seja, irmãos, como é maravilhoso enxergar o profetismo. E agora eles regressam, para eu voltar aqui para o outro mapa, para esse daqui, o mapa do cronológico. Olha só que interessante, mudar de tela. Olha só. Malaquias, quando o profeta Malaquias faz a sua profecia, aqui, ó. Profeta Malaquias, vamos lá. O profeta Malaquias está aqui, ó, aqui embaixo, não está? Onde está Malaquias? Para baixo. Aqui, Malaquias. É o último. Isso, o último profeta, certo? Vem Zacarias, vem Ageu, vem Zacarias e vem Malaquias. Qual é a mensagem de Malaquias, irmãos? Qual é a mensagem de Malaquias? Messias, né? Virá para julgar. Sim, mas que mais? Como que os sacerdotes estavam vivendo? Como que o povo estava vivendo? Com relação a Deus, ao templo, É adoração, né? O sacerdote. Percebam, irmãos, depois de tudo que aconteceu, eles regressam, reconstrói o templo, reconstrói as muralhas. Pouco tempo depois, eles estão entregando para Deus o resto da sua adoração. Sacerdote, né? Exatamente. Os sacerdotes não estão sendo cuidados, não estão sendo amparados, o povo está relapso e os sacerdotes também. E aí Deus levanta quem? O profeta Malaquias e sacode a roseira. Olha que fantástico. Ou seja, mais uma vez Deus dando chance a cada um dos seus servos. Mais uma vez Deus cuidando dos seus eleitos. Tá bom, meus irmãos, vamos parar por aqui. Não consegui entrar em Oséias, Amós e Oséias. A partir da semana que vem a gente vai trabalhar só nos livros. Vamos trabalhar no livro texto e nos demais livros. E aí a gente vai para Oséias e Amós e as mensagens dele. Gastei esse tempão, irmãos. Eu quis hoje... Eu queria ter gastado pelo menos 1h30. Confesso para vocês. Eu queria ter gastado pelo menos 1h30 falando sobre o profetismo e os profetas. Eu queria que vocês respirassem esse ministério de uma forma tão nobre quanto foi o ministério de Abraão, quanto foi o ministério de Moisés, como foi o ministério de Davi. Que a gente olhasse os profetas não literários e os literários como aquilo que Jesus disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Por que eu quis destacar tanto isso, irmãos? Porque eu acredito que quando a igreja, falando agora e aplicando, né, essa aula aqui, fazendo um momento pastoral, quando a igreja enxerga que a Bíblia é a grande profecia de Deus, e que o pastor e o professor e o mestre, eles, quando ensinam, eles ensinam a profecia, eles são fiéis a essa profecia, eles estão sendo esse profeta que estão trazendo de volta o povo a Deus. Estão falando da parte de Deus, estão sendo mensageiro, mas ao mesmo tempo eles estão também trazendo o povo a Deus, a palavra. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente, eu diria, vive aquilo que os apóstolos viveram e que os profetas viveram. Vivem o sobrenatural. Pode ver que o povo de Deus sempre vai se perder na prosperidade. Poucos servos de Deus não se perderam na prosperidade.
Abraão não se perdeu na prosperidade, Isaac não se perdeu na prosperidade, Davi não se perdeu na prosperidade, José do Egito não se perdeu na prosperidade, Daniel não se perdeu na prosperidade, mas Salomão se perdeu na prosperidade, Jeroboão se perdeu na prosperidade, Acabe se perdeu na prosperidade, muitos reis de Israel se perderam na prosperidade, e a gente vê que até profetas e sacerdotes se perderam na prosperidade. Então, a questão principal é tomar cuidado com esses pratos de lentilha, porque muitas vezes Deus dá dons, Deus dá talentos, e a gente acaba se perdendo com os dons e talentos. Por isso que a mensagem nossa tem que ser uma mensagem escriturística, cristocêntrica, tem que ser uma mensagem de cruz. E se Deus nos prosperar, aleluia. Se não prosperar, louvado seja Deus. E que a gente possa restaurar esse princípio dos profetas. E aqui eu queria deixar essa minha última palavra. E guardem isso, os profetas viviam sobrenatural, irmãos. Lembra, o texto que eu abri essa aula foi o texto de Eliseu, Naamã e Geazi. Eliseu vivia o sobrenatural. O que nós precisamos como igreja é viver o sobrenatural. No pouco e no muito. É o sobrenatural. Porque a gente não está aqui construindo a nossa Canaã nessa morada. Nós somos peregrinos de uma terra distante, de uma nova morada, da Canaã celestial. Então, irmãos, guardem isso, sabe? Resgatem esse sentido e vejam os apóstolos como profetas do Novo Testamento. E lembrem-se também que no Novo Testamento nós temos profetas. Lembra de Ágabo, que profetizou para Paulo? Nós temos Simeão também, que era profeta. Havia profetas no Novo Testamento. Pode ver que a igreja ela é edificada sobre o fundamento apostólico, mas lá tem pastores, tem mestres, tem doutores, evangelistas e profetas e apóstolos. Então faz parte, a gente tem que resgatar e a gente tem que desejar. E aqui eu queria até concluir dando a minha mão à palmatória e agradecendo a Deus pelos nossos irmãos pentecostais. Porque os avivalistas do passado foram pessoas extraordinárias. Wesley, Whitefield, foram extraordinários. Jonathan Edwards, Moody. Mas o movimento pentecostal trouxe o sobrenatural à igreja. E se alguma coisa se assemelha à vida dos profetas, é as igrejas pentecostais raiz. Pode ver, irmãos, é lindo ver um pentecostal raiz bíblico, cristão, genuíno. Não o que fala besteira ou que dá profetada. Mas eles são homens de oração, de jejuns, buscam o sobrenatural e é com muita frequência que a gente vê testemunhos de forma sobrenatural nos nossos irmãos mais simples, que são os pentecostais. Isso é lindo. E a gente tem que prestigiar isso e a gente tem que agradecer a Deus, porque a igreja avivada pela qual eu nasci é fruto do quê? Da união entre pentecostais e tradicionais. Então, o movimento avivado, ele nasce aonde? Nesse contexto. Eu sou apaixonado pelos históricos, pela teologia histórica reformada, mas eu sou muito grato aos nossos irmãos pentecostais raiz, porque fizeram essa obra linda de evangelização na nossa nação, criando igrejas maravilhosas. E se você conhece um pentecostal genuíno, é uma delícia conviver com ele. Porque eles pregam Bíblia, são pessoas simples, têm os seus costumes e alguns dos seus exageros, tem, mas como diz o Nicodemos, muitos irmãos pentecostais, eles seguem de forma genuína, são ingênuos, mas são genuínos, naquela entrega pura, não são hipócritas. Já os neopentecostais, vira a página, a gente não tem nenhum elogio a dar a eles, a não ser denúncias. Né? Mas assim, fica aqui uma palavra, porque quando a gente lembra do movimento dos profetas e dos profetismos, eu digo assim que eu agradeço porque eu vejo nos nossos irmãos, por exemplo, naquela Camila Barros, uma pregadora. É maravilhosa aquela pregadora, ela é extraordinária.
Ela é fogo puro, grita para dedéu. Minha mulher fala, mas como grita essa mulher? Eu falo, amor, mas grita, mas tem conteúdo. As ideias dela são tinindo, as iluminações dela são brilhantes. Ela tem uma mensagem poderosa. Irmãos, é fantástico. Eu acompanho alguns pastores pentecostais e eu sou apaixonado. São bíblicos, profundos. Agora, é claro, tem aqueles que vão para o caminho do exagero, do espiritualismo vazio, da emotividade, aí eu já não gosto. Mas aqueles que são bíblicos... Ô, irmãos, tem um punhado de homem de Deus... Hã? Tem alguns sensacionalistas também. Tem muitos, e aí não é só entre pentecostais, é entre avivados também, que trabalham essa emoção, e é perigoso também. Mas aqui fica o meu destaque. Essa aula hoje eu dediquei mesmo ao profetismo, aos profetas. E que assim como o profeta orou pedindo, Senhor, abre os olhos daquele discípulo que não estava enxergando o mundo espiritual, é assim que eu desejo para minha igreja e para vocês. Que Deus abra os nossos olhos para a realidade espiritual e que a gente possa viver coisas sobrenaturais segundo a vontade de Deus. Porque alguns de nós, talvez, sejamos usados com curas divinas, com profecias inspirativas. Quem sabe outros com ensino, como eu aqui a vocês. Podem ver que João Batista foi um profeta, creio que foi o último sumo sacerdote, e não fez um milagre. Mas ele apontou o cordeiro, e ele preparou o terreno para o cordeiro. Então, se eu estiver preparando vocês para o cordeiro, eu estou feliz. Se foi esse, se Deus quiser me dar algum dom a mais, eu quero. Né? E que ele me ache fiel e que ele nos ache fiel. Tá bom, meus irmãos? Amém. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo. E semana que vem, vamos correr pelo menos 3 profetas por módulo, porque aí vamos temos mais 5 aulas para a gente trabalhar todos os profetas menores e maiores. Eu vou ter que só pincelar, tá, gente? Só pincelar, que eu gastei bastante tempo agora no contexto histórico e tal, e a gente vai ter que pincelar. Então, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? É interessante essa questão dos profetas, né? E a questão do reino dividido, na minha visão, facilitou, né? Ficou vulnerável Israel quando dividiu, né? Para os invasores. Né? Sim. Mas você vê que mesmo assim, né? Olha só a misericórdia de Deus e a mensagem de esperança. Deus levanta uma escola de profetas, aonde? Sim, claro. Na tribo mais desviada. Olha só. Sim. A aplicação aqui. Deus vai nos colocar diante dos mais desviados, irmão. Os doentes, né? Para quê? Para sermos bocas de Deus. Tá entendendo? Porque Deus te pôs onde te pôs. Deus seja louvado. Verdade. Dá glória a Deus, irmãos. Tá bom, meus irmãos? Amém. Estamos encerrados aqui? Amém. A leitura, hein, irmãos? Graça e paz a todos os irmãos. E última coisa, rapidinho. Trabalho de vocês, hein? Os critérios que eu dei lá no WhatsApp, tá? Okay. Seguir aqueles, escolham um livro, falem lá no grupo, para a gente poder fazer isso. Eu vou passar alguns vídeos extras também para vocês, tá bom? Os livros podem ser os livros dos profetas, etc. Sim, de todos esses poéticos e proféticos. Tá bom? Menor livro. Isso. Tá bom, meus irmãos? Amém. Nenhuma dúvida? Podemos encerrar? Sim, ok. Fechado, então. Deus abençoe. Então, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz, irmão. Pessoal, graças e paz a todos. Deus abençoe.